Bom dia. No programa do Cantar das Etnias deste sábado, temos a ilustre presença do Dr. Jacinto Anatólio Zobolotsky, ele que é um guerreiro em cima da etnia russa de Campinas das Missões. E vale lembrar aqui o que a gente sempre comenta, né, de que a colônia Guarani, então era formada aí de Guarani das Missões, núcleo Comandaí, até Porto Lucena, né, que é o núcleo Uruguai. Uma grande colônia aí onde entrou mais de 21 mil imigrantes, como a gente tem na vinheta de abertura do programa. E 15 grupos étnicos diferentes entraram. Então, esse pessoal todo aí que reside, que tem essas origens, esses 15 grupos étnicos diferentes, estão aí entre Guarani das Missões, Senador Salgado Filho, Biretama, Campinas das Missões. Então, com o maior agrupamento russo que a gente tem conhecimento no estado do Rio Grande do Sul ou até no sul do país. E para falar melhor disso, né, nada melhor então que o Dr. Jacinto, que está junto conosco no estúdio, um programa gravado. Está também a Elciana, a esposa dele, e também um padre ortodoxo. Depois nós vamos dar um passeio, né, para conhecer cada um assim mais detalhadamente. Mas bom dia, Jacinto, você que tem já publicado livros, né? Como é que é essa história de russos em Campinas das Missões? Isso é uma história muito bonita, desde o começo da imigração, 1891, como é que é isso? Bom dia, Dzień dobry po polsku. É uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse teu programa, meu caro amigo Vilmar Persson, que nós já temos longas histórias de Polfest e de Campinas das Missões, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nos estúdios da Rádio Guaramano para esta entrevista, já que nós tínhamos há vários tempos aí que nós tínhamos ensaiado, mas nunca dava, e hoje estamos aqui. Então, é o Cantar das Etnias. Que programa bonito, que se não fossem as etnias, não estaríamos a diversidade de história e de cultura. Cada etnia é que nem um jardim de flor. Se fosse só uma etnia, ia ser só uma cor. O bonito é a integração, o entrelaçamento dessas histórias e culturas que os nossos antepassados, com muita luta, com muita garra, vieram aqui para, com a força do seu trabalho, mudar o rosto da nossa região e do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas, Jacinto, você tem já publicado livros a respeito da etnia russa em Campinas das Missões. Pelo que eu sei, aí foi feito o lançamento estadual, um livro que já é conhecido dentro do Brasil e internacionalmente, né? Como é que é o nome do livro? Como é que se compõe essa história, essa pesquisa toda? Como é que foi essa história? O livro, inicialmente, ele tinha o título A Imigração Russa no Rio Grande do Sul, Os Longos Caminhos da Esperança. E agora, ultimamente, foi publicado no idioma russo, com o título A Imigração Russa no Brasil. E ele já atravessou o Oceano Atlântico, já está em Moscou e São Petersburgo, divulgando a nossa história, a nossa cultura. Campinas das Missões foi fundada em 1909 por imigrantes russos. No ano de 2009, nós comemoramos o centenário da imigração russa no Rio Grande do Sul com uma grande festa. E de 1909 a 1912, segundo as estatísticas do IBGE, entraram em solo gaúcho 19.525 imigrantes russos e vieram para cá e escolheram essa colônia Guarani que falavas. Colônia Guarani, Guarani das Missões, vieram os poloneses e os russos foram um pouquinho mais adiante. Foram a Campinas das Missões e fundaram aquela terra boa em 1909. E já logo após, eles fundaram a primeira igreja ortodoxa no Brasil em 1912, que no ano que vem vai ser comemorado o centenário da ortodoxia no Brasil, que depois o padre que está nos acompanhando, o padre Dionísio Kazantsev, estamos aqui na companhia da minha esposa, a professora mestre Ilciana, que é também a coordenadora do grupo folclórico russo Troika, o único do estado no gênero.
e que se apresentou agora na semana passada na festa da Sexta Festa das Etnias em Santa Rosa. E com grande satisfação já temos agendado para dia 29 participarmos da 10ª Polfest em Guarani das Missões. Então nós temos uma boa parceria entre Guarani das Missões e Campina das Missões já há muitos e muitos anos. Até agora eu deixei vários livros aí na prefeitura para entregar na biblioteca, para conhecer a cultura russa. A cultura russa é muito parecida com a cultura polonesa, porque eles são de mesma origem, ou seja, origem eslava. É que nem o português e o espanhol. Tem várias palavras que elas até se pronunciam igual e são iguais, né? Então, nós temos a mesma raiz, a mesma praticamente origem eslava. Então, por isso que nós somos muito idênticos, inclusive na culinária, tem vários pratos que nós também temos, que nem a etnia polonesa. Pois é, mas Jacinto, você não tem só o livro esse sobre os russos em Campina das Missões e no sul do Brasil. Tem mais um livro, né? Publicou mais um livro sobre os gêmeos, mais ou menos nessa linha, né? Como é que é o título desse aí e como é que é essa questão dos gêmeos aí em Campina das Missões? Tem mito em cima? É a água, afinal de contas, que o povo fala que bebe e daí nascem os gêmeos? Ou é o Mengele lá? Qual é que é o mito? Desvenda esse mito para nós, hoje eu tenho que comprar o livro. Olha, nós publicamos um livro em 2007 que tem o título Meus Dois Corpos. Ele é em parceria com o médico de Cândido Godói, Dr. Enencir Flores da Silva. E ele traz no seu bojo a história dos gêmeos de Cândido Godói. E o livro, ele traz 3 aspectos para o leitor. São apresentados os 3 aspectos. Então, o leitor vai ler e vai tirar suas conclusões, né? Não vai dizer o leitor tem que adquirir o livro e lê-lo, né? E vai tirar as suas conclusões. As pistas são 3. A possível visita do Joseph Mengele, que realmente foi comprovado que ele esteve várias vezes em Cândido Godói e passava por aqui, por Cerro Largo e essa região aí de Missões, né? E o segundo é a história do gens e o terceiro é a história da água. Então, cada um tira a sua conclusão, né? No livro tem 3 aspectos que são apresentados e daí cada um pode tirar a sua conclusão. Beleza, né? Então hoje no programa aí um escritor, 2 livros, né? Um sobre a história dos russos e o outro aí relacionado então aí com os gêmeos de Cândido Godói e Campina das Missões aí, essa região aí, e Joseph Mengele, né? Esse grande médico que era da Segunda Guerra Mundial, né? Da Segunda, né? Segunda Guerra Mundial, que transitou, como diz o Jacinto, aí, por nossa região. Então, esse livro aí, aqui em Guarani das Missões não tem à venda, né? De repente dá para deixar nas livrarias por aí, algum livro até para venda, sobre os russos, quem sabe tem russo em Guarani, ou tem alguém nos escutando, né? Fica aí um convite, ou fala comigo no programa, a gente encaminha também, não tem problema nenhum, né? Mas vamos aproveitar, já nós estamos aqui com o Padre Dionísio, né? O Padre Dionísio, fica aqui do ladinho, não te preocupe. O Padre Dionísio, deu para sentir, já nós conhecemos na nona Polfest, né? Ele falava pouco português. E vamos tentar então conversar com ele. Ele fala 6 línguas domina, né? Então, bom dia, Padre Dionísio. Vamos ver, é padre ortodoxo, católico, ortodoxo, como é que seria? Bom dia para todos, queridas senhoras e senhores. Então, eu só queria falar que ortodoxia e catolicismo está muito perto, mais perto que existe na toda a história. Antigamente existiam só os cristãos e até ano 1054
até grande esquisma, tinha só uns cristãos. E depois, infelizmente, por causa da história, uma negócio de Papa de Roma, apareceu dois grupos. Então, grupo ocidental e oriental. Oriental, grupo chamamos só ortodoxos. É uma coisa que foi não trocado e uma filosofia mais pouco outra não trocada ainda. E depois também a parte ocidentais, eles chamaram de católicos. Essa é quase a mesma palavra, por causa que a língua grega antiga tem duas palavras, católico e cafólico. Mas, por exemplo, agora não tem essa palavra na língua portuguesa, por causa dessa, nós só estamos agora Igreja Ortodoxa Católica, e aqui também existe a Igreja Católica Romana. Então, essa diferença, nós temos diferenças de alguns sacramentos, de Santa Comunhão, algumas diferenças que apareceu já durante esses séculos que passou depois do século X. E agora estamos um pouco diferente, mas enfim, nós estamos mais perto como a Igreja Católica, nós estamos ortodoxos e temos mais perto a situação, mais perto a amizade como a Igreja Católica. É assim. O senhor é de origem russo mesmo, né? Da Rússia, de qual é a cidade? A história da Rússia é muito funda e também século XX dar para todas as famílias, todos imigrantes, para todas muitas coisas. Por causa disso, meu raízes muito fundo Rússia do Sul, é perto do Mar Negro. Mas já avô e bisavô no tempo do comunismo, na começo do século XX, eles mandaram eles para a Sibéria, tiramos vacas deles, algumas casas, coisas, móveis, e falaram que, por favor, então vamos partir sua casa para todos, por causa que comunismo, vamos usar todos uma comuna, e você vai morar na Sibéria sem casa, sem nada. Então eles começaram, todos que chegaram na Sibéria, começa nova vida, sem nada. Parece que é imigrantes e também não é muito perto. A Sibéria começa pela Moscou a 3.000 quilômetros até 8.000 quilômetros. Tudo, 3 partes da Sibéria existem na Rússia. Então, nossa família da segunda parte da Sibéria é 4.000 quilômetros pela Moscou. E depois, já quando a União Soviética caiu, na 1989, pode falar essa data, e já podia ficar à vontade na Rússia, podia trocar seu lugar para viver, vender sua casa e comprar na outro lugar. Então, meus parentes, pai e mãe, eles venderam nossa casa na Sibéria e trocamos já na Moscou. Então, agora, nos últimos anos, mais ou menos 18 anos, moramos na Moscou, assim. Muito bem, de Moscou, da Rússia, né? Padre Dionísio, né? E quantas línguas o senhor fala? Eu falo agora 6 línguas, mas com certeza cabeça um pouco fica dura cada vez. Trocar país, trocar língua, trocar costumes, então é um pouco complicado, mas eu falo ainda essas línguas, mas com certeza quando, por exemplo, precisa agora falar muito fundo em alguma língua, precisa esperar pode ser 1 dia, 2 dias para lembrar, para comemorar todas as palavras mais fundas, para falar à vontade e bem exatamente. Então eu falo só chinês, coreano, japonês, inglês, ou russo com certeza, e agora pouco português, assim. E ainda, sabe, diz mais uma curiosidade. Há quanto tempo o senhor fala o português? Aqui está no Brasil. Eu falo português agora, só ficou 1 ano, no dia 1º de abril, que nós estamos aqui com minha esposa. E uma coisa que ajuda para nós, que nós conhecemos antes inglês, por causa essa língua portuguesa muito parecida para nós, de algumas formas, para aprender mais fácil, assim. E, com certeza, uma falta que nós não tinha aulas
como esposa. Nosso primeiro meio ano não tinha dicionário, então por causa disso eu uma vez não abriu uma livro especial, não abriu um dicionário, e só eu falo assim que eu escutei conversando com gente, com povo aqui na vários lugares do Brasil. Nós viajamos muito já com a minha esposa, assim. E por causa disso, pouco agora falta ainda verbos, tempos, por causa disso, desculpe, padre, assim. E nós estudamos pouco só escutando várias pessoas, e depois estuda essas palavras assim, na cabeça, assim. Até nessa entrevista que dá para notar, parece que ficou mais fácil de falar agora com o padre. Mas, padre, eu estava escutando aqui o senhor falando, a esposa, né? Aí escutou também, padre casado. Como é que é essa história, padre casado? Antigamente, todos os cristãos podiam fazer casamento, e nós lembramos São Apóstolo Pedro, que tinha sogra, ela doente, e quando Jesus Cristo chegou na casa de São Apóstolo Pedro, ele ajudou para levantar da cama a sogra de São Apóstolo. E então, antigamente tinha três vários caminhos para viver vida de padre. E o primeiro caminho é esse de viver monge. Monges, eles têm especial, eles cortam um pouco cabelos antigamente, e depois fica sozinha toda a vida rezando e servir para o povo, e reza para Jesus Cristo e fica com Deus mais perto. Então, muitos monges moramos sempre na mosteiros, na alguns lugares especiais para não ficar na rua, na alguma cidade grande, por causa que é pouco difícil, por vida quase muito santa, muito funda por monges. Segunda, essa que nós agora podemos olhar na Igreja Católica, essa é tipo de eu esqueci essa palavra, celibato, mesmo fala russa, celibat. Essa é uma também antiga forma, que é quando ainda também sem esposa, rezando fica, mas também já pode ficar, mas não tem muitas orações. Pode ser para monges, precisa ler especiais orações cada dia, especial coisas. Para celibato já mais com povo, mais na paróquia, então pouco outro tipo. E terceira, que nós temos também agora todas as igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas têm de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla, da Polônia, da Bulgária, a Igreja Ortodoxa tem. Então, todas as igrejas ortodoxas, 12. E nós temos nas nossas igrejas ortodoxas agora, pode escolher uma moça, e essa moça podia ser moça. Antes não pode fazermos relações com alguma pessoa, assim, e também para padre também proibido fazermos relações. Essa, quando tem um especial confessa, então nós fazemos casamento primeiro, então pode fazer casamento antes da ordenação. Fazer casamento, sim, e depois nós temos uma graduação hipodiácono, uma ajudante de diácono, depois padre. Então precisa passar todas essas coisas. Então, e padre também já não pode ficar bispo, por causa que uma subordinação, e só monges, por exemplo, na igreja ortodoxa pode ficar no bispo, assim, subir, depois mitropolitas, patriarcas, assim. Mas para padre, só padre sempre fica na igreja, rezando, ajuda para o povo, e com certeza, quando o tempo de missa já termina o serviço, já pode ficar à vontade como esposa na casa e fazer algumas coisas que precisa por família. Isso aí, conhecendo a história, né, para ver os costumes dos povos. Ainda mais um pouquinho sobre a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa russa é a que tem a cúpula redonda. É essa? É isso, padre? A cúpula da igreja em cima é redonda, não tem torre, é isso? Sim, essa tradição também é muito velha. Na Antioquia, na Síria, na algumas
antigas igrejas, nós já olhamos esse símbolo da cúpula. Depois, mais ficou Cebolinha, nós falamos aqui no Brasil. Cebolinha, sim. Esse é um símbolo de nossos corações. Em primeiro lugar, quando nós botamos vela para Deus, essa vela, em cima da vela, nós olhamos esse tipo de fogo. Pequena cebolinha essa. E também, mesmo em primeiro lugar, pode falar que essa cúpula simbolização da nossa alma quente, nossa alma queimada por Deus. E por causa disso também, já a arquitetura, durante os séculos, pouco mudou. E segundo, com certeza, porque cebolas muito bonitas de ouro, por exemplo, na Rússia, por causa que para Deus nós damos sempre a melhor coisa que tem. Nós olhamos cada cidade, tem casa de madeiras, aqui até agora na colônia tem casa de madeiras, tem um pouco, pode ser situação complicada de dinheiro na comunidade, por exemplo, mas sempre melhor que nós olhamos. Essa igreja de tijolos, comprida, muito bem bonita e mais alto de outras casas na colônia, por exemplo, assim. Tá bom, padre. Não, muito obrigado. Foi uma aula, né, Jacinto? Bonito mesmo. Vocês sempre tiveram padres russos em Campinas, né? A Igreja Ortodoxa, ela tem uma tradição, como diz, tradição milenar, fundada pelos apóstolos e instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. E como os imigrantes russos trouxeram na saga, no seu coração, a fé na ortodoxia. Se a gente olhar o dicionário, ortodoxo, ortos quer dizer, significa certo, correto, e doxo significa fé correta. Então, eles trouxeram essa símbolo da fé. Por isso que o ano que vem será comemorado o centenário da primeira igreja ortodoxa cravada no Brasil e em Campinas das Missões, 1912. E a fé ajudou a vencer as vicissitudes dos imigrantes, porque eles, nas horas de dificuldades, eles rezavam, se reuniam e rezavam. E certamente Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ajudou muito para eles vencer as grandes dificuldades que eles tiveram naquela época, né? Então eles guardaram a fé e guardaram a sua ortodoxia e estão até hoje ainda firmes na fé. E, como o padre dizia, até na igreja, na Polônia, onde vieram os antepassados aqui de Guarani das Missões, existe a igreja ortodoxa polonesa, né? Então, é interessante isso, conhecer essa simbologia, essa tradição, costumes, usos, costumes, fé, tradição. Então eu queria te parabenizar, meu caríssimo Vilmar, pela esta oportunidade de nós termos aqui, participar dos teus programas Canto das Etnias, Cantar das Etnias. Que beleza! Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado ao Jacinto, obrigado ao Padre Dionísio, obrigado à Elciana, que é uma das grandes fomentadoras do folclore russo, do Troika, né? De Campinas das Missões. O que é, Jacinto? Fala aí. Ano que vem o grupo vai comemorar 20 anos de história e de caminhada. E nesses 20 anos, ela foi coordenadora durante esses 20 anos. E vai ter uma grande festa, que certamente o grupo Águia Branca vai estar lá conosco para comemorarmos a data magna de 20 anos de história, de tradição e de folclore. E nessa trajetória de 20 anos, nesse currículo de sucessos, constam mais de 500 shows em eventos locais, regionais, estaduais e internacionais, dos quais 6 na Argentina. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, né? Ouvimos aí um pouquinho da história, um pouquinho só da história dos russos de Campinas das Missões, que não deixam de ser, fazem parte também da nossa história de Guarani das Missões, quando nós falamos Colônia Guarani. Um abraço a todos. Ainda o Jacinto quer falar mais uma coisa? Bardzo dziękuję. Nem mais atos. Como é que você diz em russo? Muito obrigado.
Большое спасибо вам, вот, и желаем крепкого здоровья и многих лет жизни. Спасибо. Muito obrigado. Em sueco é tack så mycket. E em polaco também, bardzo dziękuję, natural, né? Valeu, obrigado.